A grande radionovela famosíssima que foi transmitida pela Rádio Nacional no Rio de Janeiro chamava-se Em Busca da Felicidade. A radionovela Em Busca da Felicidade foi uma adaptação do original de um escritor cubano chamado Leandro Blanco, com adaptação de Gilberto Martins. Além de Em Busca da Felicidade, tivemos outras radionovelas muito mais famosas. Por exemplo, uma novela chamada Fatalidade, escrita sabe por quem? Por Oduvaldo Viana, um grande dramaturgo e escritor que foi pai de um dos maiores dramaturgos que nós já tivemos aqui no Brasil, que era Oduvaldo Viana Filho. Então, o seu pai, Oduvaldo Viana, foi um grande escritor de radionovelas. Tivemos também a famosa radionovela chamada Mulheres de Bronze, que era baseada num folhetim francês. Nessa época era muito chique, né? Ocuparmos ali o tempo ouvindo coisas que vinham de fora. Então as mulheres gostavam de ler, né, grandes romances franceses, porque o francês era muito famoso aqui no Brasil. Aliás, era até considerado chique quem soubesse francês. Hoje em dia é o contrário, né? O inglês é a língua mais importante. Mas são apenas curiosidades para que saibamos. Aqui no Brasil, as novelas que fizeram mais sucesso foram sempre aquelas que eram adaptadas de radionovelas cubanas. Ou seja, os cubanos eram muito famosos por aqui. Gente, mas vem cá com a gente que eu vou contar uma fofoca. A novela mais famosa de todos os tempos no rádio foi uma chamada O Direito de Nascer, de 1951. E também era uma adaptação de um escritor cubano chamado Félix Cainé. Isso. E sabe quanto tempo ela ficou no ar? 3 anos. 3 anos. Imagina, a população ouviu tanto essa radionovela durante 3 anos, imagina, ouvindo todos os dias, de domingo a domingo, que a população chegou a chamar essa novela, sabe como? O Direito de Encher. Sim, porque afinal de contas, imaginem, uma novela durante 3 anos, você ouvindo sempre a mesma história, com as personagens, e aí de vez em quando eles mudavam um detalhe ou outro, mas chega uma hora que enche o saco, né? São 3 anos ouvindo a mesma história, gente. Aqui no Brasil tivemos muitos escritores de radionovela famosos, como por exemplo Oduvaldo Viana, que foi o pai de Oduvaldo Viana Filho, um dos maiores dramaturgos do teatro brasileiro. Ou também tivemos nomes de sucesso como Dias Gomes, Mário Lago, Mário Brazini, Janete Claire e Ivani Ribeiro. Aliás, Janete Claire e Ivani Ribeiro escreveram muito também dessas radionovelas com adaptações para televisão. Inclusive, Janete Claire e Ivani Ribeiro tiveram muita fama e eram muito conhecidas. Inclusive, tiveram várias das suas radionovelas ou dos seus livros adaptados também para as novelas da televisão. Aliás, quando a televisão foi criada no Brasil, muitas das histórias das radionovelas foram adaptadas para a imagem, ou seja, para a telinha. Dentre as radionovelas famosas que o Brasil teve, além, claro, de O Direito de Nascer, ou O Direito de Encher, como diria a população dessa época, nós tivemos também a radionovela chamada Jerônimo, o Herói do Sertão. Mas, como tudo que é bom dura pouco, na verdade não foi tão pouco assim, porque desde a década de 20 até a década de 70 até que foi bastante. Enfim, o gênero da radionovela começou a cair em decadência. Dentre os motivos para isso ter acontecido estavam, por exemplo, o custo de produção das radionovelas. Era muito alto e muito custoso para as emissoras. Também podemos lembrar que um dos motivos para a radionovela cair em decadência foi o surgimento da televisão. E todos os patrocinadores que investiam nas radionovelas, ou seja, no rádio, acabaram migrando para a televisão porque viram ali um meio de ganhar mais dinheiro. Na década de 60 até mais ou menos década de 70, algumas emissoras de rádio ainda arriscavam fazer algumas radionovelas ou radioteatro. Mas cada vez mais o gênero foi perdendo popularidade para a televisão, que até hoje continua aí,
no seu auge. Embora a internet também tenha colocado meio em discussão se a televisão vai ou não vai morrer. E aí, o que você acha? A televisão morre com o advento da internet ou vai continuar para sempre? Lembrando que o cinema também não acabou quando a televisão surgiu, ou o rádio surgiu, não é? Assim como o teatro continua aí desde muitos séculos na história, continua vivo, continua pungente, mesmo que estejamos agora, né, à distância. Mesmo que seja por vídeo, mas ele continua lá existindo. E você? O que você acha? Será que um dia a novela, como tal conhecemos hoje pela televisão, vai ter o seu final? E a televisão vai continuar resistindo ao advento da internet? Pense e depois vocês me falem.